Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com o gênero textual que chamamos relato de memórias. O que a gente pode entender por relato de memórias? Para começar esse assunto, vamos entender o que é a própria memória. O que nós entendemos por memória? Memória nada mais é do que a capacidade que a gente tem de guardar ideias, sensações, impressões que a gente adquiriu no passado. Ou seja, é o efeito da capacidade que nós temos de lembrar de alguma coisa, termos alguma recordação, alguma coisa do passado fica dentro de nossa mente. Basicamente, quando a gente fala em memória, a gente está falando de quê? Da existência que já passou, mas que de alguma forma permanece dentro de nós. Ou seja, lembranças da infância, lembranças de momentos com a família, de alguma festa, de algum aniversário. Então, todos esses acontecimentos que vão ocorrendo ao longo da nossa vida acabam ficando armazenados dentro da nossa mente. Isso que são as memórias. Agora, quando a gente se refere a relato, o que vai ser um relato? Relato é a ação ou efeito de relatar alguma coisa, contar alguma coisa. Então, quando a gente fala em relato, nós estamos falando em narração, descrição ou explicação feita ou de maneira escrita ou oralmente sobre alguma coisa que nos aconteceu, algum acontecimento, alguma experiência. Isso que é um relato. Então, quando a gente chega aqui em relato de memórias, a gente vai ter um gênero textual narrativo, porque conta alguma coisa, algum acontecimento, no qual o narrador, quem está escrevendo o texto, vai relembrar um acontecimento importante de sua vida. Ou seja, esse acontecimento que ele vai relembrar são fatos marcantes que deixaram fortes lembranças ou ensinamentos. Normalmente, quem conta esse tipo de texto vai trazer confissões sobre o seu passado. E geralmente esse tipo de texto a gente pode encontrar tanto em livros, revistas, em sites de internet. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Esse texto é um trecho de um relato de memórias da escritora Clarice Lispector. Vamos acompanhar aqui, ó. Foi no primeiro dia de aula no Jardim de Infância do Grupo Escolar João Barbalho, na Rua Formosa, em Recife, que encontrei Leopoldo, e no dia seguinte já éramos os dois impossíveis da turma. Passamos o ano ouvindo nossos dois nomes gritados pela professora, mas, não sei porquê, ela gostava de nós, apesar do trabalho que lhe dávamos. Separou nossos bancos inutilmente, pois Leopoldo e eu falávamos lá o que falávamos em voz alta, o que piorava a disciplina na classe. Depois, passamos para o primeiro ano primário, e para a nova professora também éramos os dois alunos impossíveis. Tirávamos boas notas, menos em comportamento. Se vocês observarem aqui, esse texto é narrado pela autora quando ela já é adulta, mas ela está se referindo a uma memória de quando ela estudava no jardim de infância, quando ela era ainda muito pequena. Então, geralmente os relatos de memória, eles vão trazer lembranças mais antigas, da infância, da adolescência, da primeira fase adulta em que a pessoa está contando. Outras características do relato de memória. O relato de memória vai ter um ponto de vista. O ponto de vista é como a pessoa que conta o texto vai contar esse texto. Então, quem conta a história pode contar em primeira pessoa, quando ela se refere a si mesmo, eu vi, eu vivenciei determinado acontecimento. Ou em terceira pessoa, quando ela está se lembrando de uma memória, mas ela não participou desses fatos e não faz referência a si mesmo. Outra característica do relato de memória é que, como se refere a algo que já passou, a gente vai ter a utilização de verbos no passado. Vi, encontrei, viajei, conversei, que se referem ao que aconteceu anteriormente. Outra coisa bastante presente é a confissão de emoções e sentimentos. Como no relato de memória nós teremos as lembranças de algo marcante, quem narra esses acontecimentos normalmente vão dizer como se sentiram na época desses acontecimentos. Outro exemplo é o uso de termos e palavras da época dos acontecimentos relembrados. Se a gente pega um texto, por exemplo, de alguém com 70 anos e ele se lembra da infância,
Provavelmente ele utilizará palavras que hoje em dia a gente não utiliza, porque vai se referir a uma época mais distante. E outra coisa que a gente observa é que o autor do texto ele vai vivenciar o que vai ser narrado. São memórias, acontecimentos que ele já vivenciou. Basicamente, é isso que a gente chama de relatos de memória. Um texto que vai relatar as memórias particulares de alguém, os acontecimentos marcantes. A partir disso, vocês vão responder a atividade 1 sobre esse gênero textual. Na atividade 1, o que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer é a leitura desse texto aqui, Vida Passageira. É um relato de memórias de Kailane Vitória Lima. Então, vocês vão ler o texto que começa nesse slide e termina nesse daqui.